Olá, boa noite. Estou aqui com mais um vídeo. Bom, como assim no primeiro vídeo que eu fiz há um pouco mais de 3 meses atrás, eu vou fazer esse vídeo falando sobre o principal tema da semana. Inclusive, eu gostaria de agradecer a algumas dezenas de pessoas que assistiram ao meu primeiro vídeo. Inclusive, eu ganhei aí um pouquinho de inscritos aí. Acho que não chegou nem a 20 inscritos, mas já é alguma coisa. Não é meia dúzia, né? Então aí eu quero agradecer imensamente aqueles que assistiram o vídeo e aqueles que estão seguindo o meu canal. Se você quiser seguir o meu canal, é só você se inscrever aí embaixo, que aí eu vou colocando os vídeos, não com uma certa regularidade, mas à medida que eu for verificando que tem pessoal comentando, tem pessoal visualizando, né? Eu recebi alguns comentários em relação ao primeiro vídeo. Então, à medida que for caminhando, eu vou fazendo aí mais vídeos aí aqui no YouTube, no meu canal. Bem, e sobre o tema da semana de hoje, eu acho que o tema da semana já é um assunto aí que está bombardeando a imprensa nacional e até a internacional, né, por se tratar de quem é, né, que aí é o caso do Neymar com a suposta vítima de estupro, a Nájila Trindade, e só está dando isso na mídia, né? Inclusive o processo parece que está caminhando ao seu final, né? Acredito que até semana que vem a polícia vai ter uma linha de investigação a seguir e que, ao que parece, a linha de investigação será a de que a vítima, no caso, a que acusou o Neymar de estupro, seja indiciada por denunciação caluniosa. Caminha-se a isso porque ela não apresentou provas concretas em relação à acusação que ela fez de estupro. As evidências que se tem até o momento apenas a depõem contra ela, né, entre grampos telefônicos, entre as conversas no WhatsApp que o Neymar divulgou, o vídeo que aconteceu no hotel em Paris em que eles estavam, e também as alegações que ela apresenta, né, que não estão sendo condizentes com o que a perícia policial atestou agora, esses últimos dias. Ela alegou de que o apartamento dela foi arrombado, né, não identificou-se de que a maçaneta só tinha as impressões digitais da Nájila e da empregada, e que o tablet dela foi roubado, o tablet que contém aí a prova cabal de que ela foi estuprada pelo Neymar. Então aí a polícia está tentando encontrar o tablet, até agora não há nenhum indício sequer de que o tablet foi roubado, sequer há indício de que o apartamento foi arrombado. E o laudo do IML atestou que não houve lesões nas partes íntimas da Nájila, o que corrobora a tese de que não houve estupro, né? Porque se não há lesões nas partes íntimas, não houve aí, em tese, um sexo forçado, né? E agora eles estão tentando encontrar um nexo de causalidade das marcas de agressão que ela sofreu com o fato que ela narrou que aconteceu no quarto naquele fatídico dia em que ela diz ter sido estuprada. Então, aí o processo já está caminhando ao seu final. Mas o que é interessante nessa história toda aí que nós estamos vendo é em relação ao julgamento que a opinião pública faz em torno disso, né? Bom, primeiramente, se tratando de quem é, né, o Neymar é o maior jogador da atualidade aqui no Brasil, né? Ninguém discute a relação, né, do Neymar com o futebol brasileiro e com o que as pessoas aí têm seus admiradores, têm seus fãs. Eu particularmente confesso que eu não sou muito fã do Neymar, não, né? Eu
Eu acho que o Neymar em campo aí ele tem umas atitudes que não condizem com um jogador profissional de futebol, né? E nem acho que ele seja a nível de Ronaldo, de Rivaldo, até mesmo de Pelé, né? Eu falo aqueles que eu vi, né? Principalmente Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que o Neymar está muito longe desses jogadores que eu vi aí, inclusive ganhando penta. Mas em relação ao fato exposto, ao suposto estupro, né? É incrível, né? Como já há uma mudança de postura em relação à opinião pública, né? E como essas acusações de estupro elas estão sendo feitas, né? As denúncias de assédio e estupro elas estão sendo feitas de forma orquestrada, vamos dizer assim, né? Porque desde o começo do ano, se eu não me engano, aí eu já até perdi as contas, mas eu acho que já deve ter sido aí em sexto, sétimo caso de denúncia de estupro que uma mulher faz contra alguma personalidade ou alguém aí que seja conhecido, né? Teve aquele caso da repórter lá da Bandeirantes que foi afastada, que ela acusa da Atena de assédio, né? Tem agora o caso do repórter da Record, o Gerson de Souza, que também está sendo acusado de estupro e de assédio por pelo menos 4 mulheres e várias testemunhas. Então, está tendo uma denúncia em massa de estupro e de assédio que começou desde o começo do ano e que, aliás, vinha se arrastando desde o final do ano passado com a denúncia de estupro envolvendo o João de Deus. Eu acredito que nesse aspecto algumas mulheres tenham tomado coragem para denunciar os casos de estupro. Agora, tem uma outra questão crucial que é o limite dessas acusações, né? Até que ponto que alguém pode acusar alguém de estupro, sendo que de fato foi ou não foi? Pelo que está caminhando a investigação da Nájila e do Neymar, ao que tudo está indicando, não há indícios de estupro, pelo menos até o presente momento. Não há indícios de estupro, né? Então, né, o que leva a mulher denunciar o estupro, né? Qual é a conceituação do estupro perante o Código Penal, perante as leis penais, né? Então aqui tem o Código Penal, né, que é o que está na legislação brasileira, que diz assim exatamente na redação da Lei 12.015 de 2009, artigo 213 do Código Penal. Ele fala o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, né? Ou seja, o estupro pressupõe a conjunção carnal ou um ato que envolva uma relação sexual, ou seja, não necessariamente a conjunção carnal, né? Mas algum ato que seja equiparado a uma relação sexual mediante violência ou grave ameaça. E isso tem que ser provado, né? Isso tem que ser provado. A única prova que se tem do que aconteceu no quarto lá em Paris foi dela ter agredido o Neymar e o Neymar ter se defendido com chutes, né? É o que tem no momento, né? É o que tem no momento. Né? Tanto é que agora está alegando de que a prova cabal do estupro está no tablet que foi furtado do apartamento que foi arrombado, sendo que nem se provou que o imóvel foi arrombado e nem se provou que o tablet foi furtado. Então a situação dessa menina, que já está no seu terceiro advogado, inclusive, está em maus lençóis. Inclusive, esse outro advogado, o terceiro, falou que está prestes a deixar o caso a Nájila não apresente provas de que houve estupro, né? No caso não há fatos concretos. Então,
Dada a concepção do termo estupro, né, muitas mulheres aí acabam denunciando os homens em relação a este crime, né? Agora, essa questão de ter a coragem, de ter a vontade de denunciar, isso é muito válido. Eu acho muito válido isso, porque é um crime horrendo. Estupro é um crime que não se deseja a ninguém que seja vítima. As vítimas de estupro têm danos emocionais irreparáveis, na minha concepção, né? Fora os danos físicos, por conta da violência que sofreu, mas acho que mais os danos psicológicos, né? E isso afeta todo mundo, afeta a família, afeta as pessoas que estão no círculo social, né? Só que tem que haver também uma razoabilidade, né? Hoje em dia, com os movimentos que estão tendo no Brasil, movimentos sociais, né? E no caso aqui os movimentos feministas, né? Há uma espécie de banalização desses conceitos que devem ser filtrados, né? Uma banalização do assédio, uma banalização do estupro, e que cada um deles tem que ser analisado em cada caso concreto, como está acontecendo nesse caso. Da mesma forma que há várias denúncias de estupro, também há vários relatos de absolvições dos acusados em relação ao crime de estupro ou crime de assédio, porque a polícia não acha elementos em cada caso concreto para se configurar o estupro ou o assédio, né? Mas esses movimentos feministas da atualidade, eles são interessantes, porque uma mulher fala assim, que a mulher acusou um homem de estupro, então o homem é estuprador até que se prove o contrário. Não, né? Não é desse jeito que a banda toca, como aconteceu também essa semana com a ex-BBB Hannah Kalil, né? Uma da ex-BBB desse ano, que acusou o Neymar de estuprador, de ser um estuprador até que se prove o contrário. Inclusive, ela está para ganhar um processo do jogador em relação à acusação que ela fez, mas não é assim, né? A lei geral que há desde os primórdios pressupõe de que ao acusador cabe o ônus da prova. Então, quem tem que provar que houve o estupro, que houve o assédio, que houve a agressão é a pessoa que acusa e não a pessoa que está sendo acusada, né? O que, por algumas vezes, isso não ocorre. A pessoa denuncia o homem por assédio, por estupro e não prova, né? E aí fica uma situação aí incômoda para quem foi acusado, porque quem foi acusado também sofre uma desmoralização enorme frente à opinião pública ou dentro do círculo em que ele está inserido, perde algumas vezes propostas de emprego, ou no caso do Neymar aí, chegou a perder alguns patrocinadores, perdeu uma proposta de trabalho para o Real Madrid, né? E ainda tem que conviver com essa pecha de estuprador, né? Para algumas mulheres. Então, é um dano muito grande também para quem é acusado de estupro, né? Então, aí tem que ter um filtro em relação a isso. Mas, a partir daí já se denota quais são as intenções ou os interesses escusos por detrás desses movimentos, principalmente do movimento feminista, em que elas pregam a empatia e aquela palavrinha que está em moda entre elas, que é a sororidade. A sororidade que é a defesa de um grupo social, independentemente de estar certo ou não. Ou seja, independentemente da Nájila ser acusada ou culpada, o movimento feminista vai abraçá-la por ela ser mulher e praticar a dita sororidade, né? Então, até que ponto isso está moralmente correto ou moralmente errado, né? Por que os movimentos feministas não possuem a aceitação da maioria das mulheres da sociedade brasileira hoje? Por conta dessas atitudes e de outras tantas que existem por aí, né? Ser homem ou ser mulher não é uma justificativa para ter desvios de caráter ou desvios de conduta.
moral e ética e social, né? O fato dela ser mulher não é uma justificativa para defender a Nájila em caso de condenação por denunciação caluniosa, porque o que ela fez com o Neymar é algo passível de prisão, né? Se ela for condenada. É passível de prisão se ela for condenada. Reclusão de 2 a 8 anos, mais a multa. Artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa. Da causa investigação contra, imputando um crime contra alguém que se sabe inocente, né? Então, esses movimentos sociais, né, que pregam essa questão da sororidade, da empatia, elas carecem de uma autocrítica e também de uma aceitação ao contraditório, né? Então aí nós nos colocamos a pensar, né? Qual é o papel do feminismo atualmente no século XXI em relação ao papel do feminismo no século passado? Porque o feminismo do século passado garantiu às mulheres o direito ao voto, o direito ao trabalho, o direito à liberdade de expressão, o direito ao ir e vir. As mulheres conquistaram tudo isso graças ao feminismo. Nós não podemos desmerecer a luta do movimento com o passar dos anos. Mas depois que elas conquistaram tudo isso, o que elas passaram a reivindicar no século XXI? O direito da mulher ser uma pervertida? O direito da mulher praticar atos criminosos contra homens, como extorsão, por exemplo, né? O fato da mulher poder andar por aí do jeito que ela quiser, inclusive nua, sem ser julgada e condenada pela sociedade. São essas pautas que o feminismo defende atualmente. Pautas consideradas atos de perversão. Atos de perversão, né? E isso aí afasta mais a maioria das mulheres do que as aproxima. Então, quando você tem um movimento desse tipo, de defesa às mulheres e de representatividade das mulheres, você tem que aproximá-las. Da mesma forma que há os movimentos LGBT, os movimentos negros, né, que eles querem aproximar esses grupos dentro daquilo de uma segregação que é feita, né? O movimento LGBT vai defender os gays, quer representar os gays. O movimento negro quer representar os negros, né? Mas para ter essa representatividade, para ter essa aceitação, primeiro tem que ter da maioria, coisa que nenhum desses grupos tem, né? E a partir do momento em que você não tem a aceitação da maioria em cada um desses grupos, cabe a esses grupos sociais, cada um deles, filtrar e fazer uma autocrítica do que está certo, do que está errado, do que deve melhorar, do que deve ser mantido, para que a maioria desses grupos seja acolhido. E sempre é fundamental o respeito ao próximo, o respeito ao outro. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero fazer mais em breve. Muito obrigado a todos. Valeu, falou.